Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o Deus da luz, Deus que quer que todos nós sejamos luz. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos hoje fazer uma reflexão sobre a liturgia da palavra do domingo próximo passado, dia 5, que foi o quinto domingo do tempo comum. Jesus quis nos alertar, nos mostrar que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. O evangelista Mateus nos dá essa notícia. Eu fico pensando na importância de entendermos essa mensagem de nosso Deus, de Jesus Cristo. Jesus se servia de comparações, as chamadas analogias, para que possamos compreender o que Ele tem para nos dizer, para nos ensinar. A exegese, que é uma ciência que interpreta a Bíblia, nos mostra, através de comparações, aquilo que Deus quer nos dizer. No Antigo Testamento, também no Novo Testamento, existem esses recursos para que possamos bem entender o que Deus tem para nos dizer. E hoje Jesus, então, se servindo desta metodologia, vem nos dizer que nós somos, sim, sal da terra e luz do mundo. É bonito, é rico a gente entender o sentido da comparação. Por exemplo, sal da terra. Por que sal? Naquele tempo de Jesus, não existia as geladeiras, né? Como hoje tem tantas. Então as pessoas se serviam do sal para salgar carne. Para quê? Para a carne não perder, né? Para conservar a carne, né? Até bem pouco tempo, ainda algumas pessoas faziam isso, né? Hoje já está bem desusado este jeito, né, de conservar a carne. Mas isto aí, aplicado no Evangelho, tem sentido, principalmente para aquele tempo de Jesus. Deus não quer que nós nos percamos neste mundo. Ele quer que conservemos em nós a graça, a presença benfazeja de Deus, que nós possamos dar gosto ao mundo, à vida, ou seja, que procuremos melhores caminhos, caminhos que coincidem com aquilo que Ele nos ensinou. Que nós possamos testemunhar. Talvez a palavra testemunho enquadre ainda mais nessa comparação de Jesus. Como sal, nós somos diferentes. Diferentes no sentido de sermos protagonistas de um mundo desejado por Jesus, que é o reino de Deus. Razão maior da vinda de Cristo ao mundo. Por isso a gente valoriza, essas comparações que Jesus faz, essas analogias. O simbolismo da luz é muito rico. Em toda a Bíblia a gente percebe isto. Lá no livro do Gênesis, no primeiro capítulo da Bíblia, primeiro livro da Bíblia, né? Já fala assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Depois ele continua, no versículo 3 de Gênesis 1. E Deus disse: haja luz. A luz é o sinal da presença de Deus, para que houvesse a criação de tudo, da terra, do sol, das estrelas, do ser humano, das árvores. Precisou da presença do Criador. E este Criador é a luz, né? Presente na existência humana.
Quando algumas pessoas têm dificuldades de entender a existência de Deus, é bom a gente recorrer a essas situações, né? Esses dados. Deus é Criador, Deus é que fez tudo, sem Ele nada poderia existir. Isto aí, até os ateus acreditam que existe um Criador. Nós gostamos de chamar esse Criador de Deus, porque Ele é de fato o nosso Deus, o Deus da vida e um Deus presente na vida do ser humano. No Evangelho de João, ele fala assim, no capítulo 1, versículo 4, o que estava nela, na palavra de Deus, né? João fala sobre a palavra, o verbo, né? O que estava no verbo era a vida, e a vida era a luz dos humanos. João, com toda a profundidade, nós sabemos que o Evangelho de São João é muito profundo. E ele começa o seu Evangelho falando dessa presença da luz, Deus luz, na vida do humano. E aí, João continua, esta luz brilha nas trevas, e as trevas não a vencerão. No mundo existe luz, mas também existe trevas. A luz simboliza a vida, as trevas, a morte. E é interessante que são colocados para os humanos os dois caminhos, esta dualidade, né? O grande desejo do nosso Deus é que percorramos o caminho da luz, do bem, da vida, da presença de Deus, dos projetos de Deus, dos valores essenciais à vida. Mas existe do outro lado o caminho que destrói, que desfaz aquilo que Deus quer, né? Por isso cabe ao homem, ao ser humano, esta liberdade da escolha. Aliás, liberdade é uma coisa muito bonita, é um grande bem, para ser usado bem também. Porque nós temos a liberdade de não viver o bem e de viver o mal, que é a treva. Mas Deus confia no humano. Olha que beleza. A princípio, Deus acredita, né? Deus sempre acredita no homem. Mas cabe ao humano discernir, escolher caminhos. Aí é que entra a nossa participação nos projetos de Deus. O evangelista Lucas nos conta uma história muito bonita. Quando levaram Jesus para ser apresentado, o velho Simeão pegou a criança e falou assim, pegou o menino Jesus, né? Estava lá Maria, estava José, foram apresentar a criança no templo de Jerusalém. Lá encontraram o velho Simeão. Ele pegou o menino, olhou e falou assim, agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação, como luz para iluminar as nações e para a glória do vosso povo de Israel. Israel era aquele mundo deles ali, né? Aquela região. Mas nós sabemos que isso hoje, entendido hoje, quer dizer todo mundo. A palavra de Deus, a luz de Deus, deve iluminar a todos, em todo o mundo. É a expressão maior do Pai, o Filho, que é luz, que nos motiva, nos condiciona para viver a luminosidade, o grande bem. A verdadeira luz é o Cristo. Isso é muito bonito quando é colocado na teologia batismal, porque lá no batismo nós recebemos a luz. Isso é muito interessante, né? Aliás, o batismo é cheio de simbolismos. Um dos símbolos é a luz. Deve-se acender aquela velinha que coloca na mão da criança no círio pascal,
porque o círio é a luz do Cristo, abençoado, representa Cristo. Aliás, o círio pascal, a não ser no tempo da Páscoa, só pode ser aceso na ocasião, na celebração de um sacramento, para a ordenação de um diácono, de um sacerdote, para a sagração do bispo e também para o batismo de uma criança. Você que está aí me assistindo, você pode ter 70, 80 anos, não importa. Você um dia, quando criancinha, colocaram na sua mãozinha a vela acesa, era a luz do Cristo, acesa preferencialmente no círio pascal. Aquela velinha que foi colocada e que ainda hoje é colocada, aliás, a vela e a água são essenciais na celebração do sacramento do batismo. Não tem batismo sem a vela acesa e sem a água colocada sobre a criança. Aquela vela, aquela luz, lembra que nós pertencemos à luz e que nós haveremos de ser luzes durante a vida para testemunhar a presença de Deus. E aí eu fico pensando como que isso é importante ser entendido em várias situações da vida, em vários momentos da vida. Essa vela, essa luz, simboliza a vida. Por exemplo, quando a mãe vai ser mãe, quando ela recebe a criança, o filhinho, costuma-se dizer, aquela mãe deu a luz a uma criança. É verdade, não só no sentido de luz, essa luminosidade natural, mas a luz da vida. A vida é uma luz. E durante a vida, toda a vida, essa luz deve prevalecer. É claro que muitas vezes as trevas aparecerão, as oportunidades de se desviar da luz aparecerão. Né? Somos humanos, inclusive somos dotados do livre arbítrio, quer dizer, podemos escolher. Mas a vontade do nosso Deus é que escolhamos o bem, a vida junto de Deus. Assim como foi lá na transfiguração, quando Jesus subiu no monte, ele com Pedro, Tiago, João, encontrou lá Moisés e Elias, né? No mundo, quando ele foi transfigurado, ele se tornou resplandecente. Por quê? Ele quer que haja essa luz aqui na vida, nessa terra, mas também que essa luz nos acompanhe, que sejamos luminosos lá nos céus, junto com Deus, junto com Elias, com Moisés, né? Enfim, com aqueles que já viveram a experiência da luz aqui na terra. Meus irmãos, é preciso de entender e de colocar sempre essas questões teológicas, né, na vida e perceber que Deus passa por esses caminhos. Né? Nós, cristãos, somos as testemunhas e através da nossa fé, da nossa militância, nós pertencemos a uma igreja militante e é através dessa igreja que nós haveremos de mostrar para o mundo o valor, o bem da luz. E aí eu fico pensando naqueles que já viveram essa experiência. Dom Helder Câmara, por exemplo, Dom Luciano Mendes, e tanto Dom Paulo Evaristo Arnes, tanta gente na igreja, tantos parentes nossos. Você que está aí me assistindo, lembre do seu pai, que sempre participava da igreja, de sua mãe, dos seus parentes, dos seus conhecidos. Eles foram luzes para nós. Se hoje nós temos uma fé para viver, uma experiência de fé para ser vivida, nós a devemos àqueles que nos precederam, que viveram antes de nós, que deixaram para nós o testemunho da luz. Foram sal da terra, foram luz do mundo.
que nós possamos deixar para aqueles que vêm depois de nós a mesma experiência de fé. Que o nosso Deus, que é o Deus da luz, nos abençoe. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.